Inspirando Amigo orgulhosamente apresenta gases, transformações isométricas. Muito bem. Isométrica, isovolumétrica, isocórica indica a mesma transformação, mesmo nome para indicar uma transformação a volume constante, uma transformação de um recipiente indeformável. Muito bem. Esse é o exemplo. Eu tenho um recipiente indeformável, as moléculas de gás estão aqui dentro, em movimento aleatório, que está sendo fornecido calor, está aquecendo o gás. Então, significa dizer que a temperatura aumentou. Temperatura é a mesma coisa de grau de agitação das moléculas. Como o recipiente é indeformável, o volume permaneceu o mesmo. Se a velocidade das moléculas aumentou no mesmo volume, o número de colisões na parede do recipiente aumentou também. Isso implica dizer que a pressão aumentou. Análise matemática. Isocórica. A equação geral é PV é igual a nRT. Ok. Isolando quem é constante. O N é constante porque o N está relacionado com o número de mols. O número de mol vai ser alterado quando nós alterarmos a massa de gás. Ok? Como não escapou gás, não acrescentou mais gás, o N é constante, o R é uma constante também, e o volume é constante porque é um recipiente indeformável. Ou seja, se eu dividir o P pela temperatura absoluta, em qualquer fase da transformação, eu vou obter o mesmo resultado. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que é igual a P3 sobre P3, que é igual a PN sobre Tn, que é uma constante. Ou seja, se P sobre T é uma constante, significa dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais. Para que o resultado permaneça o mesmo, se eu multiplicar o P por 2, o T também será multiplicado por 2. Ok? O gráfico, uma reta que passa pela origem, aqui não é contínuo, só para mostrar que, se eu estivesse considerando a situação real, nessa região aqui, o gás não se comportaria como gás. Ele ia mudar de fase, mudar de estado físico. Mas como estamos desconsiderando essa possibilidade, fizemos esse tracejadinho aqui. Esse T é maiúsculo, que é a temperatura absoluta em Kelvin. Se o gráfico fosse em graus Celsius, também seria uma reta, só que não passa na origem, que a origem é 0 Kelvin. 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius, ok? Se fôssemos fazer um gráfico, pressão e volume, a pressão inicial, quando aqueci o gás, aumentou a pressão. Como eu vejo que aqueci o gás? Cada curvinha dessa aqui chama isoterma. Cada curvinha tem a mesma temperatura, ok? Como o volume foi mantido constante, aumentou a temperatura, aumenta-se a pressão. Porque aumentou a temperatura, aumentou a agitação das moléculas, o recipiente inalterado, o número de colisões vai aumentar. Ok? Pressão é o que? Pressão é o número de colisões das moléculas nas paredes do recipiente. Ok? Compartilhe o canal, dê um joinha, inscreva-se. Valeu!